março de 2017, Mont-Saint-Hilaire, província de Quebec, manhã. Um policial chega de um prédio de apartamentos para acompanhar uma jovem que veio buscar seus pertences pessoais no apartamento do ex-parceiro. Ao chegar, algo terrível acontece. O policial primeiro sobe pela entrada errada, perdendo alguns minutos preciosos. Quando ele se aproxima da porta certa e bate, um homem aparece atrás da porta. Suas mãos estão cobertas de sangue. "Esse sangue é seu?" pergunta o policial. "Não, é o sangue dela", vem a resposta. Daphne War Boudreau nasceu em 1998, na província de Quebec, Canadá. Sua infância foi dividida entre duas casas. Os pais se separaram quando ela ainda era estudante. Após o divórcio, a mãe e o pai continuaram participando de sua vida. Mas ela cresceu em um ambiente onde precisava construir sua própria estabilidade. Desde cedo, Daphne aprendeu a se adaptar, ser diplomática e amenizar conflitos. Ela buscava a harmonia nas pessoas, nos relacionamentos, no ambiente ao seu redor. Desde muito jovem, Daphne falava sobre o desejo de trabalhar na área da psicologia, ajudando pessoas que enfrentavam dificuldades. Ela não tinha um plano claramente definido, mas sim uma sensação interna de missão. Ela acreditava que até mesmo uma única boa ação poderia mudar algo importante na vida de alguém. Às vezes, seus sonhos pareciam ingênuos, quase infantis, mas por trás deles havia uma convicção rara de se verem adolescentes. Aos 18 anos, Daphne terminou o ensino médio e se preparava para a próxima etapa, a escolha da profissão e a vida independente. Ela já trabalhava em uma pequena loja para sentir independência. Antony Pratt Lobes nasceu em Quebec, mas praticamente desde o início da vida acabou no sistema de acolhimento. Já com 1 ano e meio, ele havia passado por 3 famílias adotivas. Com 1 ano e meio de idade, ele foi retirado da família biológica devido à negligência grave, falta de cuidados básicos e ausência de condições necessárias para um desenvolvimento normal. Esses traumas precoces deixaram marcas profundas. Mais tarde, especialistas constataram que sua capacidade de formar vínculos emocionais estáveis estava seriamente comprometida. Os serviços sociais tentaram criar um ambiente estável para ele, mas a constante troca de ambiente durante um período crucial para o desenvolvimento psicológico só agravou a situação. O desenvolvimento de Antony foi acompanhado por atrasos, explosões de agressividade e comportamento imprevisível. Já na idade pré-escolar, ele tinha dificuldade em construir relações com as pessoas ao seu redor. Não confiava, não se sentia seguro perto de adultos e via qualquer proximidade como uma ameaça. Ele reagia de forma dolorosa à rejeição, não suportava a incerteza e via qualquer restrição como uma humilhação. Além disso, ele não possuía habilidades que o ajudassem a lidar com a tensão interna. Nessas situações, ele ou se tornava agressivo ou se fechava em si mesmo. Na adolescência, ele passou a chamar cada vez mais a atenção dos especialistas. Os professores reclamavam do seu comportamento. Os educadores apontavam dificuldades de comunicação, mas por trás da agressividade aparente escondia-se um medo profundo de ser rejeitado. Esse medo determinava suas ações, transformando qualquer relação próxima em algo instável e tenso. Ele não via a separação como uma parte natural da vida. Para ele, isso era uma verdadeira catástrofe. Ao crescer, Antony aprendeu a esconder a tensão interna, mas nunca aprendeu a lidar com ela. Por fora, ele parecia contido, mas por dentro continuava sendo aquela mesma criança assustada, que não entendia por que um dia foi entregue e o que precisava fazer para não ser abandonado novamente. Essa imaturidade emocional, contrastando com uma aparência adulta, tornava seu comportamento difícil de prever. A perda de controle sobre a situação era percebida por ele como uma tragédia pessoal, a qual reagia de forma brusca e sem qualquer freio. Ao atingir a maioridade, ele já tinha problemas com a lei, episódios de comportamento instável, desrespeito às regras e aversão a autoridades. A polícia o conhecia como uma pessoa propensa a reações inadequadas em situações de estresse. Em seu dossiê havia informações sobre seu potencial perigo e recomendações para que se tomasse cuidado ao interagir com ele. Mas esse status não resultou em vigilância ou apoio sistemático. Em fevereiro de 2015, Daphne conheceu Antony. Ela tinha 16 anos, ele 20. O encontro deles foi por acaso, mas muito rapidamente a comunicação evoluiu para um romance. Naquela época, Daphne estava terminando a escola. Ainda não tinha decidido sobre o futuro, mas já queria se sentir adulta e independente.
Ela via o relacionamento com Anthony como um passo para a vida adulta. Embora desde o início fosse evidente a diferença entre eles, de idade, de experiência de vida e de nível de maturidade. Anthony logo se mostrou atencioso e persistente. Ele frequentemente mandava mensagens para a garota, ligava, se oferecia para encontrá-la ou acompanhá-la. No começo, ele parecia sincero e cuidadoso. Para Daphne, que confiava facilmente nas pessoas e tentava ver o melhor nelas, essa atenção parecia um sinal de verdadeira simpatia. De fora, o relacionamento deles parecia bastante comum, por isso quase ninguém percebeu os sinais de alerta no início. Os pais de Daphne sempre foram cautelosos com Anthony desde o começo. Eles ficavam preocupados com a diferença de idade, o ritmo acelerado com que o relacionamento se desenvolvia e o fato de o rapaz evitar contato com eles também os deixavam desconfiados. Ele quase nunca ia à casa deles e, quando ia, comportava-se de forma reservada e tensa. No entanto, os pais não proibiram diretamente esse relacionamento. Daphne já não era mais uma criança, e eles tentavam não interferir, confiando em seu bom senso. Ela garantia que estava tudo bem e não contava detalhes do que acontecia. Nos primeiros meses tudo parecia tranquilo. Eles passavam muito tempo juntos, passeavam, conversavam, faziam planos. Anthony queria que depois que Daphne completasse 18 anos, eles alugassem um lugar e começassem a morar sozinhos. Ele a assegurava de que eles dariam conta, que era hora de crescer e se tornarem independentes. Daphne tinha dúvidas, mas aos poucos foi concordando. Ela gostava do fato de que um rapaz mais velho a levava a sério, como igual. Ela sabia que Anthony não tinha um emprego fixo e vivia de benefícios, mas na época isso não lhe parecia importante. Ele dizia que tinha problemas de saúde e que tudo aquilo era temporário. E ela não insistia em saber detalhes. Daphne achava que o mais importante em um relacionamento era o apoio e a aceitação, e ela se esforçava para ser compreensiva. O fato de quase todas as despesas recaírem sobre ela não a incomodava. Nesse período, Anthony demonstrava traços possessivos, mas não de forma agressiva. Ele demonstrava ciúmes dos colegas de escola e conhecidos dela, podia reagir de forma brusca a conversas nas redes sociais e fazia muitas perguntas sobre o passado dela. Às vezes, ele dizia que ela não deveria se relacionar com quem não respeitasse o casal. Por enquanto, isso parecia um ciúme típico de pessoas apaixonadas e não ultrapassava limites evidentes. O período do inverno e da primavera de 2015 foi talvez o mais tranquilo de toda a história deles. Nem Daphne, nem seus entes queridos ainda percebiam o quão instável e perigosa poderia ser a pessoa ao seu lado. De fora, esse relacionamento parecia uma típica história juvenil, com emoções, planos e esperanças. Mas já naquela época foram lançados os primeiros elementos de dependência, controle e diluição dos limites pessoais. Daphne não percebia como sua independência estava gradualmente dando lugar a uma constante adaptação ao humor e às reações do parceiro. A cada mês, ela se adaptava cada vez mais, deixava de lado seus próprios desejos e se acostumava com a ideia de que amar significa suportar, compreender e se ajustar. E enquanto tudo isso parecia ser uma escolha, e não uma necessidade forçada, ninguém via perigo algum. Quando Daphne completou 18 anos, ela se mudou para um apartamento alugado junto com Anthony. Os pais encararam a decisão com cautela, mas tentaram respeitar sua escolha. A moradia ficava perto de onde moravam, o que criava uma ilusão de controle e proximidade. Daphne queria provar a si mesma e aos outros que podia ser adulta, lidar com as tarefas do dia a dia e construir um relacionamento de verdade. No entanto, a realidade do cotidiano rapidamente revelou o que antes estava oculto. A vida cotidiana com Anthony se mostrou tensa. Ele não trabalhava nem estudava. Passava a maior parte do tempo em casa. Nesse contexto, seus episódios de irritabilidade e ciúmes se intensificaram. Ele exigia cada vez mais atenção, controlava com quem ela falava, verificava seu telefone e questionava qualquer detalhe que fugisse à rotina fechada deles. O comportamento dele era acompanhado por oscilações de humor, de uma ternura excessiva a explosões repentinas de raiva. Logo ficou claro que qualquer tentativa de Daphne de passar tempo fora de casa ou conversar com amigos provocava agressividade ou mágoa em Anthony. Ele insistia que tudo acontecesse com a aprovação dele. Até mesmo conversas curtas ao telefone viravam motivo para discutir a relação. Com o tempo, ele começou a fazer críticas sobre as roupas, o jeito de falar, as reações. Qualquer motivo podia levar a um conflito. A carga financeira e doméstica recaiu quase totalmente sobre Daphne.
Ela trabalhava para pagar o aluguel e a alimentação, cuidava da casa e, ao mesmo tempo, tentava manter a estabilidade no relacionamento. No entanto, a pressão aumentava. Anthony periodicamente lembrava sobre sua tentativa anterior de tirar a própria vida, pressionando-a com sentimento de culpa. Ele dizia que não conseguiria se virar sem ela. Ameaçava tirar a própria vida se ela o deixasse. Isso fez com que a garota sentisse responsabilidade pelo estado dele e a mantinha por perto, apesar da crescente tensão interna. O primeiro conflito sério aconteceu quando Daphne tentou sair do relacionamento. Ela contou a Anthony que queria terminar e começou a arrumar suas coisas. A reação dele foi agressiva e destrutiva. Ele fez uma verdadeira bagunça no apartamento. Quebrou objetos, espalhou as coisas pessoais dela e danificou os móveis. Os vizinhos chamaram a polícia. As autoridades chegaram ao local e registraram o incidente. Os pais de Daphne tiveram que intervir. Eles vieram às pressas para ajudá-la a juntar o que restou de seus pertences e sair do apartamento. Anthony não foi detido. A polícia se limitou a dar um aviso e pedir calma. Daphne voltou temporariamente para a casa dos pais. Ela estava abatida, mas tentava não demonstrar emoções. Os pais, preocupados com o que aconteceu, tentavam apoiá-la, mas ela evitava conversas. Era importante para ela manter as aparências, mostrar que conseguiria superar. Esse período foi emocionalmente difícil para ela. Por fora, era apenas um retorno para casa. Por dentro, uma confusão ao perceber que o relacionamento no qual ela investiu tudo acabou sendo destrutivo. Anthony, apesar do ocorrido, não parou de tentar restabelecer contato. Ele escrevia, ligava, deixava mensagens. Ele pedia desculpas, culpava as circunstâncias, prometia mudar. Ele alegou que suas ações foram motivadas pelo desespero, não pela raiva. Depois de algum tempo, ele começou a brincar com a minha pena. Ele disse que não conseguia comer nem dormir, que pensava na morte. Ele insistiu que ela o havia abandonado em um momento difícil, que ele não precisava de ninguém além dela. Daphne hesitou. Apesar do medo e da decepção, ela não conseguia romper o vínculo de vez. Ela era influenciada por uma combinação de fatores: pena, culpa, medo pela vida dele. Ela era jovem demais para distinguir o amor verdadeiro da dependência, o apego do sentimento de obrigação. Os pais tentaram dissuadi-la de voltar, mas não insistiram com firmeza. Eles não podiam proibi-la fisicamente de manter contato, e a persuasão não funcionava. Após o rompimento, causado por um incidente destrutivo no apartamento, Daphne tentou se distanciar de Anthony. Ela morava com os pais e voltou à vida de sempre, mas as tentativas do rapaz de restabelecer contato não cessavam. Ele continuava escrevendo e ligando. Paralelamente, Anthony tentava isolar a garota de qualquer apoio. Ele afirmava que os pais e amigos dela a tinham colocado contra ele, que eles não entendiam o quanto ele era vulnerável. Ele apelava para a compaixão e prometia que iria mudar. Dizia que estava disposto a fazer terapia, que começaria a trabalhar, que tudo seria diferente. Pedia mais uma chance, a última. Para Daphne, que estava acostumada a ver o melhor nas pessoas, isso soava convincente. Ela não queria acreditar que a pessoa em quem um dia confiou não era capaz de mudar. Ao voltar para ele, ela esperava recuperar o equilíbrio. No entanto, a situação não mudou. Períodos de tranquilidade rapidamente eram substituídos por explosões de ciúmes e controle. Ele continuava a verificar suas mensagens, exigia explicações para cada passo. Sob o pretexto de cuidado, ele limitava o contato dela com os amigos, criticava sua aparência e controlava suas decisões do dia a dia. As montanhas russas emocionais se repetiam, de um amor desesperado à raiva por qualquer demonstração de independência. Daphne ficava cada vez mais calada. Ela tentava não provocar conflitos, evitava conversas sobre o futuro. Nesse período, ela começou a perder a confiança em si mesma e parou de compartilhar seus problemas com a família. Seu comportamento tornou-se contido, fechado. Ela tinha medo de que uma nova separação levasse a uma tragédia. E, ao mesmo tempo, entendia que o relacionamento estava corroendo sua personalidade por dentro. Anthony sentia que o controle estava voltando para ele. Ele não agia de forma agressiva, mas sim através da dependência. A pressão tornou-se constante, mas nem sempre óbvia. Ele agia através de mágoas, silêncio, acusações de traição. Qualquer tentativa de Daphne de defender sua opinião era recebida com reprovações. Ele a fazia acreditar que não sobreviveria sem ela e que, se ela fosse embora, algo irreparável aconteceria com ele. Assim se formava um círculo vicioso. Nessas condições, Daphne já não conseguia avaliar a situação com clareza.
ela vivia em um estado de tensão constante, sem acreditar totalmente que poderia sair disso sem consequências para ele. Sua tentativa de salvar uma pessoa resultou na perda de controle sobre a própria vida. Em março de 2017, Daphne tomou a decisão definitiva de terminar o relacionamento com Anthony. Ela foi embora sem conflito, não fez cenas nem explicou em detalhes por que não queria continuar. Ela já havia tentado recomeçar muitas vezes. Desta vez, ela silenciosamente juntou suas coisas e deixou o apartamento que dividiam. No restante da semana, ela ficou alternando entre a casa da mãe e a do pai. Seus pais eram divorciados, e isso lhe dava a oportunidade de mudar de ambiente, se esconder, não ficar muito tempo em um só lugar. Anthony não encarou essa partida como definitiva. Ele interpretou isso como mais uma tentativa de se distanciar por um tempo. Ele continuou escrevendo para ela todos os dias. As mensagens eram variadas, iam de súplicas para que ela voltasse até acusações de traição. Ele ligava, mas Daphne não atendia. Então ele começou a entrar em contato com os pais dela. Ele escreveu para a mãe dela e perguntou onde Daphne estava. Não obteve resposta. Mais tarde, ele começou a conversar com amigos e conhecidos para descobrir com quem a garota poderia estar. Ele monitorava a atividade nas redes sociais, verificando se ela estava online. As tentativas de estabelecer contato tornaram-se insistentes. Daphne desligou o telefone celular. Ela sentia que qualquer interação com Anthony era um passo para trás. Por sua vez, ele começou a agir por meio de terceiros, pedindo a conhecidos que passassem em frente à casa dos pais dela para verificar se o carro de Daphne estava estacionado na porta. Ele procurava um pretexto para um encontro, tentando criar uma situação em que ela fosse forçada a encontrá-lo. Ele não via o silêncio dela como uma recusa, apenas como um obstáculo temporário. Mais ou menos nessa época, Anthony soube que Daphne havia começado a se relacionar com outro rapaz, Alexis. Ele não sabia dos detalhes, mas só de pensar nisso já teve uma reação intensa. Ele se sentia abandonado, humilhado e traído. Parecia-lhe que Daphne não apenas o havia deixado, mas o havia substituído. Ele não via a atitude dela como uma decisão pessoal. Para ele, aquilo foi como um tapa na cara. Seu estado emocional ficava cada vez mais tenso. Na tentativa de expressar seus sentimentos, ele gravou um vídeo e o publicou na internet. O vídeo tinha alguns minutos de duração. Nele, Anthony acusava Daphne de traição, dizia que ela o usou e destruiu sua vida. Ele afirmava que estava disposto a tudo por ela, mas ela simplesmente virou as costas. Ele enfatizava que a amava e que ela supostamente não valorizou isso. No vídeo não havia ameaças diretas, mas o clima geral era inquietante. Era visível que ele estava em estado de forte emoção. Os familiares de Daphne ficaram chocados quando souberam disso. O pai dela não conseguia entender por que a plataforma onde o vídeo foi publicado não o removeu imediatamente. Para ele, isso foi um golpe adicional, ver como uma pessoa que representava uma ameaça para sua filha a acusava publicamente. O próprio vídeo tornou-se uma prova do grave estado psicológico de Anthony, instabilidade, agressividade e incapacidade de aceitar a rejeição. Os últimos dias antes da tragédia se passaram em uma atmosfera de ansiedade. Daphne sabia que Anthony estava tentando encontrá-la, mas procurava não demonstrar medo. Ela não queria preocupar os pais e decidiu não envolvê-los. Ela achava que se não reagisse, isso ajudaria a evitar um conflito. Ela nem imaginava até onde poderia chegar uma pessoa incapaz de deixar o passado para trás. A noite de 22 de março de 2017 foi fria e com neve. Por volta das 2 da manhã, Anthony saiu de casa e foi a pé até a casa do pai de Daphne. Ele não tinha carro e o trajeto levou quase 2 horas, por ruas não limpas, com temperatura abaixo de 0. Esse ato não foi espontâneo. Ele sabia de antemão que Daphne estava temporariamente morando com o pai e que sairia para o trabalho pela manhã. Tudo foi planejado. Por volta das 3h45, ele chegou à casa. Sem dar sinais de sua presença, ele se escondeu em um carro estacionado no quintal. Não era o carro dela. O automóvel pertencia à mãe de Daphne, que o emprestou à filha por um tempo, enquanto o carro dela estava na oficina. Anthony sabia que pela manhã ela entraria justamente nesse carro e iria para o turno no pequeno mercado onde trabalhava. O objetivo dele era esperar Daphne sair de casa e conseguir conversar com ela. Por volta das 4h30 da manhã, Daphne saiu de casa silenciosamente, como de costume. Ela se aproximou do carro e viu que Anthony estava dentro. Ele estava sentado no banco de trás e não pretendia sair.
Ele insistia em conversar, repetindo que eles precisavam discutir tudo. Daphne não esperava vê-lo e, a princípio, tentou calmamente pedir que ele saísse. Ele se recusou. Não havia tempo para discussões, ela estava atrasada para o trabalho. No fim, ela sentou-se ao volante e o levou consigo. Em silêncio, sem conflito, ele não a ameaçou e se comportou de forma contida, mas sua presença, por si só, já era um ato de pressão. Ao chegar ao local de trabalho, Daphne saiu do carro e entrou na loja. Anthony foi atrás dela. Os funcionários notaram o comportamento dele. Ele estava tenso, observava cada movimento dela e se recusava a ir embora. A situação parecia preocupante. Os colegas de Daphne decidiram chamar a polícia. Quando os policiais chegaram, registraram o fato do comportamento obsessivo. Eles conseguiram levar Anthony para o lado e conversar com ele. Ele não demonstrava agressividade, mas estava emocionalmente instável. Daphne recusou-se a registrar uma queixa. Ela explicou que não tem medo de Anthony, que ele não a ameaçou fisicamente nem usou violência. Ela insistiu que tudo estava sob controle e pediu para deixarem a situação sem intervenção oficial. A polícia limitou-se a dar um aviso verbal. Anthony chamou um táxi e deixou o local da loja. O incidente não teve desdobramentos posteriores. Formalmente, ele não violou a lei. Após o ocorrido, Daphne parecia cansada, mas tentava não demonstrar emoções. Ela continuou trabalhando, não recusou responsabilidades e não compartilhou o que aconteceu nem com colegas, nem com a família. Por dentro, ela esperava que tudo terminasse ali. Para ela, aquilo era apenas mais um surto do ex-parceiro, algo que ela superaria e deixaria para trás. Ela não considerava a situação perigosa, não sentia ameaça, apenas cansaço e o desejo de esquecer. Naquele momento, ninguém ao redor poderia prever que aquilo não era apenas uma violação de limites pessoais. Aquilo era um elo em uma cadeia de ações que Anthony via como preparação. Ele não recuou, não se conformou, ele esperava o próximo momento oportuno. Daphne, por sua vez, escolheu a tática do silêncio e da indiferença. Ela achava que, ao não responder e não provocar, conseguiria evitar mais problemas. Ela não sabia que Anthony já havia tomado uma decisão. No dia seguinte, Daphne decidiu ir ao apartamento de Anthony para pegar suas coisas. O principal motivo era a preocupação com os animais de estimação, que ficaram com ele após a separação definitiva. Ela temia que ele pudesse fazer mal a eles. Por vingança ou desespero. Ela se preocupava especialmente com 2 de seus animais de estimação, o gato e os lagartos. Ela não escondia sua ansiedade dos mais próximos, admitia abertamente, tinha medo de que ele pudesse, por exemplo, jogar os animais na rua. Antes da viagem, Daphne foi até a delegacia de polícia. Ela informou sobre a visita planejada ao ex-parceiro e ressaltou que não se sentia segura. No momento do contato, Anthony já era conhecido pela polícia. O policial com quem Daphne conversou na delegacia aconselhou-a a não voltar ao apartamento sem acompanhamento. Uma das funcionárias da polícia seguiu Daphne em outro carro, mantendo distância para não chamar atenção, mas pronta para intervir se necessário. Por volta do meio-dia, Daphne chegou à casa. A policial chegou com um pequeno atraso. Daphne entrou no prédio e subiu até o apartamento desejado. Enquanto isso, a policial entrou por engano no prédio errado. Somente depois de alguns minutos, após verificar o endereço, ela encontrou a entrada correta e subiu para o andar certo. Esses poucos minutos se tornaram fatais. Quando ela se aproximou da porta do apartamento, tudo estava silencioso. Ela bateu. No início, ninguém respondeu. Então uma sombra brilhou atrás do vidro e uma voz masculina disse: "Prendam-me." Anthony abriu a porta. Suas mãos estavam cobertas de sangue. Ele as levantou calmamente e disse que não era o seu sangue. Ele não resistiu e obedeceu a todas as ordens. A policial imediatamente chamou reforço e uma ambulância. Depois entrou no apartamento. Lá dentro estava silencioso. Perto da escada, ela viu um corpo. Daphne estava deitada no chão. Ajuda médica já não era mais necessária. Era óbvio que ela estava morta. Mais tarde, especialistas determinaram que Daphne havia sido esfaqueada 15 vezes, principalmente na região do peito e do pescoço. Além disso, sua garganta foi cortada. Um dos golpes foi fatal. Outros indicaram que o agressor estava em um estado de forte excitação emocional. Tudo o que aconteceu indicava um surto de afeto e uma fúria incontrolável. A demora, o erro com a entrada do prédio, todos esses detalhes se encaixaram em uma cadeia trágica.
Formalmente, a polícia agiu de acordo com as instruções. Mas essa história mostrou claramente: quando se trata de uma pessoa potencialmente perigosa, até mesmo um pequeno atraso pode custar uma vida. A cena do crime não deixava dúvidas quanto à natureza do ocorrido. Havia sangue em várias partes do cômodo. Na perna da mesa foram encontrados vestígios de mãos e, perto da porta, marcas de sapatos. O criminoso não tentou esconder os rastros ou simular um assalto. Tudo indicava que o ataque foi direcionado, pessoal, cometido sob forte tensão emocional. Anthony foi imediatamente levado para a delegacia. Lá, ele confessou sua culpa. Ele não negou o fato do assassinato e não tentou se justificar. Ele afirmou que ultrapassou o limite e que tudo aconteceu rapidamente. Ele não deu explicações detalhadas e não demonstrou arrependimento. Seu estado foi registrado como estável. Não havia lesões visíveis no corpo. Ele recusou o atendimento médico. Enquanto os primeiros interrogatórios aconteciam, a informação sobre o ocorrido chegou à família de Daphne. O primeiro a saber do que aconteceu foi o pai dela. Ele não entendeu de imediato do que se tratava. A ligação da polícia foi breve, sem detalhes. Informaram a ele que havia ocorrido um incidente e sugeriram que fosse imediatamente até lá. Já na delegacia, ele ouviu a confirmação: sua filha estava morta. A reação dos pais foi previsivelmente dolorosa. A mãe de Daphne ficou em estado de choque. O pai não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Até o último momento, eles esperavam que a situação com Anthony terminasse sem tragédia. Eles sabiam da instabilidade dele, se preocupavam e pediam para a filha ter cuidado. Mas nenhum deles esperava que a situação chegasse ao ponto de um assassinato. Eles foram informados de que o corpo foi encontrado na presença de um policial, que o socorro foi chamado, mas já era tarde demais. No mesmo dia, a família foi notificada sobre o início da investigação. Eles foram informados de que Anthony havia sido detido, confessado o crime e estava sob custódia. Os familiares foram orientados a não ir ao local enquanto os investigadores estivessem trabalhando. O pai recusou. Ele insistiu em ver a filha. Mais tarde, essa lembrança se tornaria uma das mais dolorosas para ele. Após a prisão de Anthony, a investigação não durou muito. Ele admitiu totalmente a culpa pelo assassinato de Daphne e em 2018 ocorreu o julgamento. Ele foi condenado à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional nos primeiros 18 anos. No entanto, o caso gerou grande repercussão pública, não apenas pela crueldade do crime, mas também pela qualificação da acusação. A promotoria e a defesa fizeram um acordo. A acusação foi reclassificada como homicídio de segundo grau, ou seja, sem indícios de premeditação. Do ponto de vista jurídico, isso significava que as ações de Anthony não eram consideradas intencionais. Mas para a família de Daphne, especialmente para seu pai, essa decisão causou indignação. Ele acreditava que o crime havia sido premeditado. Além disso, o crime ocorreu poucos minutos depois de Daphne entrar no apartamento dele, não em decorrência de uma briga, mas como resultado de uma preparação. Todos esses fatos, na opinião do pai, indicavam sinais de homicídio em primeiro grau. Após o funeral, a família procurou o serviço de compensação às vítimas de crimes para obter ajuda em razão da perda e das consequências pós-traumáticas. O pai de Daphne estava em um estado psicológico grave. A mãe não conseguia voltar ao trabalho. No entanto, a compensação foi negada a eles. Formalmente, os pais não eram considerados vítimas diretas do crime, não sofreram violência e, portanto, não tinham direito ao benefício. A decisão causou choque. Pessoas que perderam a filha em um assassinato especialmente cruel foram reconhecidas como vítimas indiretas, não elegíveis para apoio. A família entrou com um recurso. O processo levou tempo, mas no final, o serviço revisou sua decisão. Os pais conseguiram uma compensação, parcial, destinada principalmente a cobrir despesas com apoio psicológico e dias de trabalho perdidos. Esses pagamentos não foram significativos, mas tinham um valor moral. Eles confirmavam que o sistema, afinal, reconheceu a gravidade de sua perda. Ao mesmo tempo, a responsabilidade da polícia foi levantada na mídia e em debates públicos, especialmente em relação às ações de 2 policiais que, no dia do assassinato, estavam envolvidos no caso de Daphne. Uma delas acompanhou Daphne até o apartamento, mas cometeu um atraso crítico, confundindo a entrada e chegando alguns minutos depois. Outro policial, no dia do crime, recebeu a denúncia e não convenceu a jovem a aceitar o acompanhamento completo. Mais tarde, ambos os funcionários passaram por audiências relacionadas à ética profissional. No entanto, não houve sanções disciplinares.
Oficialmente, suas ações não foram consideradas uma violação do regulamento. Isso causou uma profunda decepção no pai de Daphne. Ele declarou publicamente que a polícia subestimou a ameaça. Na opinião dele, Anthony era conhecido como uma pessoa perigosa e emocionalmente instável, e a polícia deveria ter levado seu comportamento mais a sério, especialmente após os episódios de perseguição, mensagens preocupantes e o incidente no local de trabalho. O pai acreditava que a polícia poderia ter interrompido o desenrolar dos acontecimentos e evitado a tragédia. Anos se passaram, mas a família de Daphne continuou com a sensação de que o sistema falhou. Eles tiveram que não apenas lidar com a perda da filha, mas também lutar pelo reconhecimento de que ela não foi uma vítima por acaso. Nenhuma das partes do sistema, nem a polícia, nem o Ministério Público, nem os serviços sociais, conseguiu intervir a tempo, e depois ninguém assumiu a responsabilidade. A história de Daphne se tornou, em Quebec, um dos símbolos de como a tênue linha entre violência psicológica e ameaça direta pode ser ignorada, e de como a lentidão, a formalidade e a falta de determinação podem custar vidas.